wanna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast. Dessa vez eu tô aqui sozinho porque o Eliezer decidiu ir pra praia com a noiva dele. Então, Eliezer, se você tá escutando esse episódio aí, bom proveito pra você na praia, tá? E não tem pressa pra voltar não, curte aí que eu sei que você tá trabalhando bastante. Mas então dessa vez vai estar só eu aqui e o meu convidado, que é o Diego Rodrigo Santos, que está falando de Curitiba, eu acredito, ele vai confirmar pra gente logo. Mas o Diego, ele tem um projeto muito interessante que eu gostaria de apresentar para vocês. Eu acredito que vocês vão gostar muito. Então, tudo bem, Diego? Tudo bem, Og. Tudo bem, pessoal. Eu estou falando aqui de Curitiba mesmo. O meu projeto é o Sobre Cervejas, né? Que é um canal do Instagram que surgiu meio que no acaso, com o propósito de documentar as cervejas que eu tenho degustado ultimamente. E agora está aumentando, né? O pessoal está começando a curtir mais e eu acho que na próxima semana eu já vou lançar o blog, né? O blog ele vai ser mais completo, com mais informações, então é um trabalho que está evoluindo aí. Então já tem um furo de notícia aqui, porque vai sair um blog aí. Vai sair um blog, o blog ele vai ter mais conteúdo, né? Ele vai falar sobre cerveja. Hoje tem muito blog que fala sobre cerveja aqui no Brasil, né? Então dá para listar aí 10 grandes blogs que inclusive os proprietários dos blogs, os editores, eles vivem até de anúncio, né? de comercial. Mas o meu propósito mesmo é de documentar as minhas degustações, né? Como um histórico, né? Que é bacana. Então olha só, pra você ver, né? Se você olhar na lista das pessoas que até então eu tenho entrevistado, você não cai muito bem no mesmo modelo, no mesmo molde das pessoas, né? Então, o que aconteceu é o seguinte, eu uso o Instagram, e o pessoal pode olhar a informação depois lá no site, vocês vão ver onde está meu Instagram, mas eu de vez em quando eu curto uma cerveja, acho que como todo bom brasileiro, né, eu curto uma cerveja geladinha nos fins de semana, e por acaso, quando eu estava dando uma olhada no Instagram, eu vi, primeiro, umas fotos bem bacanas, mas segundo, em português, e terceiro, que não era só foto da cerveja, como eu geralmente ponho, mas era assim, informação da cerveja de um teor assim bem profissional, de uma pessoa que, na minha opinião, parece, né, que a gente falar aquele termo, é o connoisseur, é o expert, uma pessoa que realmente manja do assunto. Aí foi por acaso, então, que eu encontrei o Sobre Cervejas no Instagram. E eu tenho assim até uma coisa bem bacana quando você olha na página, né, fala exatamente assim, para todos aqueles que sabem a diferença entre uma Ale e um Lager. Então a gente vai falar sobre isso aí, mas me fala uma coisa, como é que surgiu o projeto, cara? Então, eu comecei a gostar de cervejas artesanais quando eu trabalhava ainda numa agência de publicidade e comunicação, e eu fui desenvolver um site para uma grande cervejaria popular aqui do Brasil. Na verdade, naquela época ainda não o site é uma cerveja artesanal que foi comprada por essa grande cervejaria. Então, daí o conteúdo do site me impressionou muito, então eu fui lendo bastante, fui vendo fotos maravilhosas das cervejas e copos e todos aqueles detalhes, e você vai percebendo que o universo de cerveja é muito grande, né? Então, se você ler um pouco sobre vinho, entender um pouco sobre o vinho, você vai perceber que ele tem sua complexidade, mas ele para ali na uva, né? E a cerveja não, é muitos ingredientes que podem ser adicionados, é muita diferença no processo de fabricação que pode estar acontecendo, e isso me impressionou bastante. Então foi quando eu comecei a comprar mais cervejas artesanais. E depois você compra, você paga caro, principalmente aqui no Brasil, você fica com um pouco de dó de jogar fora a garrafa, a lata, a tampinha. Você acaba pensando, você não vê aquilo como um lixo, como um descarte, né? Então até, eu lembro que chegou uma época que eu cheguei até a guardar embalagens, mas aquilo vai ficando uma acumulação que também fica insuportável. Então o que eu pensei? No lugar de eu guardar as embalagens, eu vou tirar fotos, né, fotos mais caprichadas, mais bonitas, e vou documentar o que estou achando. Então foi bem amador. Claro que 2 anos para cá, né, faz uns 2 anos mais ou menos que eu comecei a tirar as fotos,
eu comecei a ler mais, a aprender mais, a comparecer em eventos, a fazer amizades no meio, né? E, inclusive, eu tenho uma parceira aqui no Brasil, que é a editora do blog Maria Cevada, que é um blog bem legal, bem visitado aqui. Então, a gente foi parceiro, ela publica as minhas degustações no blog dela. E aí eu comecei a ter já até agradeço pela primeira impressão que o Og teve sobre os meus comentários na cerveja, e eu comecei a melhorar. Então, comecei a ter uma postura mais, talvez, de um sommelier, né, de uma pessoa mais técnica, né. E claro que a evolução disso aí seria fazer um curso, se especializar, ir mais a fundo, né. Mas, por enquanto, eu estou levando como um blog, e ele é um hobby para mim, é algo que me dá satisfação, né? Cara, então, uma das perguntas que eu tenho para você, eu tenho duas perguntas. Primeiro, número 1, de onde que vem a cerveja? Você mencionou aí que você compra elas, só que baseado no número de posts que você tem no Instagram, tem 171 posts aqui, você então realmente tirou do seu bolso, você comprou todas elas por você, ou você já tem algum tipo de parceria que o pessoal manda para você provar e fazer algum tipo de análise, fazer um review, uma coisa assim? Todo do bolso. Não, eu cheguei... Eu ganho, a minha noiva me dá muita cerveja, a minha irmã me trouxe agora, de fora do Brasil, me trouxe umas britânicas que são bem legais. Então, tipo, eu ganho, o pessoal gosta de me dar cerveja de presente. Agora, 90%, 95% das cervejas que eu degustei foram que eu comprei mesmo, né? Então, eu já investi um valor legal aí, né, para estar alimentando esse hobby, né? Eu não sei se eu posso dizer que eu posso chamar só de hobby, porque ele chega num certo momento que você acaba indo para um caminho que você vai se profissionalizar e vai aparecer alguém querendo parceria com você. Que nem eu falei, eu tenho uma parceira que publica as minhas degustações, claro que é uma troca de conteúdo só, né? Mas ele acaba sendo um hobby, talvez lucrativo de alguma forma, sabe? Então, é algo que se vai alimentar, porque tomar uma boa cerveja é legal, né? Então, eu não queria ficar só naquilo, de beber a cerveja e jogar fora o casco, né? Então, tem cervejas ali que eu ganhei e que eu comprei, que aqui no Brasil a gente comprou por quase R$50 a garrafa, né? Então, é um preço, R$50 a garrafa é um preço significativo, né? Então, documentar ela, fazer a resenha, tirar boas fotos e postar, eu acho que é o mínimo que eu ia estar fazendo para valorizar mais esse processo, né? Então, a minha segunda pergunta para você é o seguinte. Então, imagine que um belo dia eu chego aí em Curitiba, onde você mora, e eu vou trazer para você essa cerveja que eu estou tomando aqui agora. Então, eu vou descrever para você, né? Ela chama Sky Blue, o estilo alemão Kolsch, tá? E ela é feita, deixa eu ver aqui quem faz ela, é uma cerveja local, de onde eu moro, então é Carolina Brewery, né? A cervejaria de North Carolina, da Carolina do Norte aqui. Como é o seu processo de degustação? Então eu cheguei e trouxe para você 6 latinhas dessa cerveja. Como é que você faz? Então, eu confesso que eu leio um pouco antes, quando eu não conheço o estilo, que nem a Coach, eu já conheço o estilo, tem uma brasileira que é muito boa, que reproduz esse estilo aqui mesmo no Brasil, e então fica mais fácil de eu dar uma opinião só com o paladar mesmo, olfato, paladar e assim por diante. Mas quando eu conheço, eu vou ler um pouco antes, né? Porque é muito difícil você ter um olfato, um paladar apurado, né? É só com treino mesmo. É difícil alguém dizer, eu vou virar degustador de cerveja de uma hora para outra. Não é assim que funciona. Você tem que estar provando vários rótulos diferentes para que você treine seu paladar. E aí sim você vai conseguir dar uma opinião mais precisa, né? Então, basicamente, o meu ritual, que é um ritual do meu hobby, que me dá prazer, é abrir a cerveja, principalmente tomar no copo certo e na temperatura certa, né? Então, eu me policio dessa forma. Até hoje, inclusive, eu adquiri mais duas taças para mim estar tomando a cerveja. Eu não gosto de tomar uma cerveja artesanal de qualidade no copo errado. Isso não é legal para mim, né? Tem gente que vai dizer que é um pouco de frescura, mas para mim faz parte do meu momento, sabe? E, claro, eu tiro as fotos, né?
e faço anotações. Então você faz anotação, principalmente o cheiro que você está sentindo, né, o aroma que você está sentindo, né, e depois o paladar, basicamente. E daí você conclui tudo, né. Eu posso, por exemplo, caracterizar o cheiro, caracterizar o aroma, o gosto da cerveja, e também o chamado retrogosto, que seria aquela sensação final que fica, né, no final da língua. Então você consegue, por exemplo, em alguns tipos de cerveja, que nem uma das últimas cervejas que me impressionaram bastante foi a Old Speckenham, a britânica, né, a inglesa. O retrogosto dela é interessantíssimo, porque você sente o amargor, que é característico daquele estilo, né, o bitter, só que ele vai atenuando, entendeu? Ele tem uma característica diferente, aquela cerveja. Ela é uma pale ale, né, como outras qualquer, mas ela tem algumas características diferentes. Então isso eu consegui perceber, eu consigo documentar. Claro que há 2 anos atrás provavelmente eu não conseguiria, então é algo que você vai treinando mesmo, né? Bem, eu não sou assim uma pessoa que eu chegaria a falar que eu sou conhecedor bom de cerveja, não, mas eu também não sou do tipo também que bem básico, que eu não sou do tipo de pessoa que fala assim, cerveja boa é gelada. Então eu tenho o meu gosto, não vou tomar qualquer coisa. Tem umas cervejas que para mim infelizmente eu não categorizaria como cerveja, vou te dar um exemplo até, mas eu acho que eu comecei a ficar mais interessado pelo assunto foi quando eu comecei a trabalhar para essa outra companhia. Então hoje eu trabalho na Red Hat, mas eu trabalhava numa companhia menor que chamava Arpath, e o pessoal tinha uma ideia que era o seguinte: toda sexta-feira depois das 4 da tarde a gente parava de trabalhar e o ambiente lá era assim, era bem aberto, né? Você imagina assim que não tem divisórias entre as mesas, um ambiente bem aberto, com as mesas todas espalhadas para tudo quanto é canto. Então, o que a gente fazia era, a gente tomava cerveja dentro do escritório, caminhava em volta do escritório todo, parando em cada mesa e perguntava assim: você tem alguma coisa interessante para mostrar? O que é que você trabalhou? No que foi que você trabalhou essa semana inteira? Mostra pra gente. E tomando cerveja. Mas não era só tomar cerveja, tinha até um processo bem geek ainda, né, para te falar, um meio nerd assim, que era, você tinha que votar nas cervejas. Então tinha um wiki page para você ir lá e votar nas cervejas, e aí os vencedores, né, de várias categorias de cervejas eram eleitos e você comprava. Então foi daí que eu comecei. Mas aí o que me chamou a atenção foi até mais ou menos baseado numa coisa que você falou, é que tinha pessoas que, por exemplo, pegavam cerveja e não tomava, por exemplo, era uma lata, né, ou uma garrafa. Eles não tomavam direto na garrafa. Eles iam lá na geladeira que tinha lá dentro da companhia. Aí tinha uma taça toda bonitona e tal, gelada às vezes não era gelada, era na temperatura normal. E eles iam e tinham todo um processo de como que eles tiravam a cerveja para colocar no copo, né? Então, por exemplo, tinha umas que você jogava a cerveja até... Jogava não, aí é meio bruto até, né? Você despejava a cerveja no copo até uma certa quantia, depois você tinha que pegar a garrafa e girar ela para misturar bem não sei o que é que tem, porque eu realmente não sei em português. Seria o que? O levedo? Seria o que fica embaixo? Essa característica de servir a gente vê bastante nas Weizen, ou Weiss, né, que Weizen alemão é trigo, né, e Weiss é branco, que quer dizer a mesma coisa, a cerveja branca ou cerveja de trigo, né. Então a cerveja que tem, na sua maioria, adição de trigo, junto também com cevada, ela tem bastante levedura. Então aquele levedo que é usado no processo de fermentação, ele se deposita no fundo. Isso acontece na família Ale, né? Então essa cerveja de trigo, as Weizen, elas são da família Ale. O ritual de servir uma cerveja Weizen é bem bonito, porque primeiro que você tem que tirar todo o conteúdo da garrafa e colocar no copo. Acaba sendo interessante por causa disso. O copo ele é maior, é um copo que tem a boca mais larga, né? Então ele parece uma taça mesmo, e ele cabe meio litro de cerveja. Então você vai servir com um copo inclinado, 45 graus, né, até a metade,
e depois você vai despejar o resto, deixando um pouquinho na garrafa. Esse resto vai ajudar na formação do creme, né? Esse pouquinho na garrafa, onde vai ter os sedimentos, você vai dar aquela chacoalhada e depois despejar em cima do restante, né? Então, na hora de servir uma Weizen, é bem característico esse processo de servir, porque você vai estar mantendo um colarinho, um creme, num tamanho ideal, né, para que ele conserve por mais tempo o aroma da cerveja, né, vamos supor aqui, tem o termo choca no Brasil, a cerveja ficou muito tempo na mesa, ele chocou, não está mais gostosa para beber, né, então tem esse termo bem popular, bem feio, inclusive, mas quando tem um colarinho, um creme, que ele segura, né, principalmente a carbonatação da cerveja, ele vai manter por mais tempo ela com as características que estavam dentro do invase dela, né. Então, existe cerveja que tem todo esse processo mesmo de retirada e de servir, né. Quando eu sei o processo e me informo, eu procuro sempre seguir também esse processo, né. Porque tem gente, por exemplo, eu sei que nos Estados Unidos, em alguns lugares, a cerveja é servida em jarras, né? Não sei se você já viu isso. São os pitchers, que a gente chama de pitcher, uma jarra. Você chega e pede uma jarra de um estilo e você compra ela assim. E daí ela vem sem colarinho, né? Ela vem, tipo, parecendo um suco, né? Na maioria das vezes, né? Então o colarinho, ele se perde. Então esse processo de servir não é legal, né? Então, claro que, dependendo do contexto, você tá com um monte de amigo e tá bebendo ali e tá matando a sede, tudo bem. Mas se você vai considerar um processo degustativo, servir dessa forma não é legal. Aqui no Brasil, um tempo era moda, né? Acontecia muito de você ver em shopping center, a cerveja sendo servida em uma espécie de uma torre, que tinha uma torneirinha. Não sei se você já chegou a ver isso. Já vi, sim. Já viu uma torre de plástico com um tubo de metal que mantinha ela mais gelada por mais tempo. Mas isso também não é legal para a cerveja. Uma cerveja de boa qualidade, ela vai perder todas aquelas características se ela for servida dessa forma, sabe? São 2 recipientes, né, até você beber, né? Vai tirar da garrafa, despejar num outro recipiente que vai ficar aberto e depois que vai para o teu copo para você beber. Então, isso não é legal. O legal é tirar direto da garrafa e ir para o teu copo, né, servindo da maneira correta, né? Olha só, então, quando eu vi, a primeira vez que eu vi uma pessoa fazer esse tipo de todo esse malabarismo, todo esse processo para poder botar a cerveja, né, para despejar a cerveja no copo, eu confesso que eu fiquei assim, gente, mas preciso de tudo isso, né? Mas, então aí eu fiquei meio assim, né? Aí, por exemplo, eu não morava aqui na Carolina do Norte, eu morava no estado de Nova Jersey, eu morei por muito tempo lá. E quando eu vim para cá pela primeira vez, eu vim aqui, não foi nem a trabalho, foi só a passeio mesmo, e eu vi, por exemplo, eu tomei uma cerveja onde que a cerveja chama Blue Moon, né? A lua azul, Blue Moon. Lua azul. E o que aconteceu é o seguinte, você tinha que servir ela num tipo de copo bem alto de vidro, e você tinha que colocar como se fosse uma rodela de laranja na borda do copo. Era assim que se servia ela, né? Então foi a partir daí, cara, que eu comecei a reparar nessas coisinhas. Então o que antes eu provavelmente, como talvez não bem, o que eu antes achava um pouco de frescura, né, falar assim, mas precisa de tudo isso, né? Eu comecei então a aprender a apreciar as coisas. Mas então, por exemplo, para as pessoas que estiverem escutando agora e provavelmente pensando assim, mas isso é frescura, Og, como é que pode? Precisa de fazer tudo isso mesmo? Não é só botar num copo e tomar? Explica para o pessoal exatamente, dá um exemplo assim, por que o copo, o estilo do copo e a forma como que você despeja, como é que isso altera o sabor da cerveja, a experiência? Então, são vários tipos de copos que tem. Algumas cervejas vai ser mais importante servir, tomar no copo certo, outras não. Se você está tomando uma lager que seja, que você toma mais gelado, e ela não tem um processo de fabricação tão complexo, ela acaba sendo uma cerveja mais para você tomar no dia a dia, é ideal que seja num copo pequeno. Principalmente porque para você tomar e não deixar ela esquentar ali no copo.
né? Então, ela é para ser tomada numa temperatura mais baixa. A Coach que você tomou agora também, ela é para ser tomada numa temperatura mais baixa. Então, ela tem até, inclusive, a Coach é uma taça fininha, eu não lembro até o nome dela, é um cilindro, o nome do copo, né? E ele é justamente, vai ter menos líquido ali, então você vai tomar antes para daí você repor no copo, né? Então, quando a cerveja é uma temperatura mais fria, pode ser considerado isso. Agora, quando a cerveja ela tem mais corpo, ela tem mais características, ela tem um processo de fabricação mais complexo, ela vai ter aromas que a gente vai querer preservar durante a degustação, né? Então, a gente tem, por exemplo, as tulipas, que são aqueles copos grandes. Aqui no Brasil é confundido o tulipa com aquele copo de lager mesmo, né? Ou aquele copo de pilsner. Mas a tulipa é aquele copo grande que ele forma uma silhueta, como se fosse uma silhueta da tulipa mesmo, da flor, né? E ela serve justamente para manter mais tempo o colarinho, não com uma altura muito excessiva, mas sim fazer com que a duração dele seja maior, né? Então, até no processo degustativo, a gente até considera, a gente sempre pontua se o creme ele é de média, baixa ou alta duração, né? Então, o creme no copo, né? Então, isso é significativo, né, para a degustação. Então, basicamente isso, ele vai conservar ali o aroma e para que você consiga degustar ela com essas características principais desde a hora que ela foi servida, né? Outra coisa que acontece é a carbonatação, que são aquelas bolinhas, né? Então, existem copos que vão permitir com que o colarinho segure a carbonatação. Então, vai manter ela por mais tempo com as características iniciais. Então, ela não vai chegar naquele estado choca, que nem eu falei antes, né? Então, basicamente é isso. Então, a gente tem esse propósito de manter o mais próximo da originalidade. E também a questão da temperatura, né? Quando você está tomando uma cerveja, tipo uma stout, que ela é uma cerveja que pode ser tomada mais quente, você pode tomar num copo maior, que daí são os pint, né? Aquele copo que tem, sabe qual que é o pint, né? Aquele que tem aquela cinturinha em cima, né? Parece um anel assim em cima, uma cinturinha, e ele tem também a medida, se eu não me engano, é quase 500 ml, né? O pint, né? E ele é para tomar pale ale, para tomar as stout, né? Então, as cervejas que são com temperaturas maiores. Então, você pode colocar ali no copo 500 ml de cerveja e tomar, né? O que acontece também com a Weizen, você pode colocar no copo de Weizen, que ele tem um copo especial, que é aquele copo grande, é um dos maiores copos que tem o da Weizen, e para você poder tomar ali sem se preocupar com a temperatura, porque ela é uma cerveja feita para tomar numa temperatura maior, né? Então é basicamente isso, né? Resumindo, a temperatura e para manter as características original na hora, desde quando você serviu, por mais tempo no copo, né? Durante o processo de degustação. Entendi. Então, me fala uma coisa, então, qual é o futuro, o que a gente pode esperar de você, desse seu projeto? Porque eu sei que você tem uma página no Facebook, você tem as fotos no Instagram. O que é que a gente pode esperar de você do futuro? Porque, por exemplo, eu sei que tem alguns websites em inglês, tem o Beer Advocate, depois eu boto até um link, que é onde as pessoas podem ir e realmente ler e aprender sobre as cervejas. E tem um monte de informações, o perfil completo, e muito do texto que você coloca nas suas resenhas me fez justamente pensar nesse site Beer Advocate. Eu não sei se tem algo equivalente em português aí no Brasil. O que você tem aí, então? Tem, não, existe, que nem eu falei, existe pelo menos uns 10 sites bons aí, de blogs, né, que eles postam degustações e tem informação de cerveja, tem no Brasil. O meu ele vai ter também, né, então vai ser um site que eu vou ter a página falando sobre cerveja, vai ter lá um resumo do processo de fabricação, né, por exemplo, existe a lei da pureza alemã, né, que é seguida por algumas cervejas, que define que cerveja só é cerveja quando ela tem os 3 principais ingredientes, que é a cevada, o lúpulo e a água, né? Então, eu vou estar descrevendo esses itens que são curiosos. Muitas pessoas confundem o malte, por exemplo, como se fosse um ingrediente colhido na natureza. E o malte não é. O malte é o líquido, o resultado, o produto
da fermentação da cevada, né? Então, eu vou colocar assim umas curiosidadezinhas, né? E vou estar colocando como principal no meu site as minhas degustações, que vão ter basicamente a informação do processo da degustação, né? Então eu vou colocar lá qual é a minha primeira impressão, visual, o corpo, a aparência, até também o rótulo, dá para a gente considerar, a embalagem é interessante ser colocada no processo de degustação, daí a questão de olfato, o paladar, né, o retrogosto, e a parte da harmonização também vai ser colocada, né? Então é muito interessante você, por exemplo, saber que na hora de você comer uma comida japonesa, uma das cervejas mais apropriadas para acompanhar é a Weizen, a de trigo, né? Não sei se você sabia dessa dica. Não sabia. É bem interessante. Então, eu gosto muito de comida japonesa, então para mim é muito prazeroso comer uma comida japonesa e tomar uma Weizen. Então vai ter todas essas informações. E claro, também aquele resumo técnico, né? Onde a gente consegue ver, onde a gente consegue informações, como por exemplo, se a cerveja é sazonal, né? Ou então ela é ativa, não é ativa, né? Então, qual copo que eu devo usar para tomar essa cerveja, né? O preço também eu coloco, onde que eu encontrei ela, qual foi o preço médio que eu paguei, né? Que eu acho significativo aqui para a nossa região, né? Então, esses detalhes a gente vai estar colocando. Agora, eu também vou ter embutido no meu blog, que eu vou inaugurar talvez na semana que vem, as fotos do próprio Instagram, então eles vão abrir ali dentro do blog, né? São fotos bacanas, né? Então acaba enriquecendo bastante, né? Agora, bom, não sei se você vai fazer essa pergunta, eu estou me antecipando, mas como uma aposentadoria, né? Então é uma coisa que eu já tenho comentado até com a minha noiva. Eu pretendo levar mais a sério a cerveja, né? Talvez até investir no negócio próprio que tenha a cerveja como principal atividade, né? Então, esse seria o meu propósito de aposentadoria, né? Você pensa, então, em ter a sua própria microbrewery? Isso, uma micro cervejaria, alguma coisa do tipo. Já andei sondando, inclusive, o processo caseiro de fabricação. Quanto que custa para investir, então já andei vendo. É claro que a dedicação tem que ser uma dedicação significativa. Fabricar cerveja demora alguns meses, dependendo do tipo de cerveja que você vai fazer, né? Agora, eu já até andei estudando, então é algo que me atrai bastante, não para agora, né, mas para o futuro, e eu talvez conseguir fazer pelo menos um rótulo ou dois de uma marca própria de cerveja. Por que eu tenho essa ambição? Uma das cervejas que eu mais admiro é uma nacional aqui, que eu já comentei, a Eisbein, que é de Blumenau, Santa Catarina. Eu sempre comento para meus amigos que estão começando a entrar no processo de degustação de cerveja, que a Eisbein é um dos melhores custos-benefícios. Então, você vai encontrar vários estilos, né, das duas grandes famílias, que é a Ale e a Lager, e ela é uma cerveja que também abre oportunidade para mestres cervejeiros anônimos, pode-se dizer assim, né, que existe um concurso anual. Então, até comprei o kit deles recentemente, né, hoje eu degustei até, inclusive, uma dessas cervejas. Então, existe muitas pessoas no Brasil hoje produzindo em casa cerveja, como acontece nos Estados Unidos, na Europa também. Então, algo que há 2 anos atrás, né, quase não existia, agora está aparecendo bastante, né, mestres cervejeiros de cozinha, né. Então é algo que você acaba levando como inspiração para você talvez tentar fazer o mesmo mais para frente, né? Onde eu trabalho tem muita gente que faz cerveja em casa e aí acho que de mês em mês eles marcam tipo uma reunião depois do trabalho, lá mesmo na companhia, onde cada um traz o que eles fizeram. Legal. As pessoas fazendo uma degustação, é bem bacana. Mas tem muita gente mesmo que trabalha. Aqui no Brasil está aparecendo agora, né? Então quiosques em shopping center vendendo cervejas artesanais, é algo que está aparecendo agora. Aqui em Curitiba se encontra alguns pubs, estilo inglês, estilo irlandês, que vendem, que importam cerveja. Então eu consigo tomar um chopp Guinness aqui em um ambiente similar a um pub irlandês, por exemplo, em Curitiba. Mas é algo que no Brasil em geral ainda é muito novo, né? O mercado de cerveja sempre foi um mercado de cerveja de péssima qualidade, né? A cerveja que é vendida como se fosse uma Pilsner, e não é, ela
chega mais próximo de uma American Lager, né? Então ela e que tem adição de cereais não maltados, e inclusive essas empresas brigam na justiça para aumentar a adição de cereais não maltados, que diminui o custo de fabricação, para vender mais barata a cerveja. É aquele negócio, né? A cerveja, assim, bebe-se menos e bebe melhor. Esse é o lema, né? Pode crer. Bem, então nós chegamos na parte do podcast agora que a gente vai conversar sobre o seu top 5, onde nós vamos descobrir um pouquinho sobre o seu gosto musical e sobre livros e coisas assim. Então, vamos lá, vamos começar sobre cerveja então. Qual é o seu top 5 de cerveja? Qualquer pessoa assim, que está entrando no universo de cerveja e vai ler um pouquinho vai se deparar com a Guinness. A Guinness ela é uma das mais vendidas do mundo, né? É considerada por vários como a melhor do mundo, né? Então, se você for colocar uma cerveja na frente de outras, dificilmente você não coloca a Guinness mesmo, porque ela é uma cerveja espetacular. Ela tem ela se originou aí do estilo Porter, o estilo Stout da Guinness, né? Mas a Guinness Stout é uma das cervejas que eu bebo ela rezando, porque não tem erro, cara. Ela é uma cerveja muito agradável, muito equilibrada, é consagradíssima, né? Então, um chopp Guinness, eu ainda não tive a oportunidade de ir na Irlanda tomar um chopp direto lá lá tem um pub onde o Jimi Hendrix tomava Guinness lá. Então, eu tenho esse sonho, essa ideia de ir lá tomar no mesmo pub que o Jimi Hendrix tomou uma Guinness. Então, quando ele é tirado naquele processo famoso da Guinness, ele é feito até o símbolo da Irlanda na espuma. Então, o cara que tira o chopp, ele desenha na espuma ali. Então, a Guinness tem, sabe, uma história muito bacana e esse processo aí acaba impressionando. Então a Guinness pode ser colocada na frente e muitas pessoas vão ter a Guinness como uma preferida, né? Para mim não é diferente. Daí na sequência, uma das que eu provei recentemente e me impressionei muito é a Old Speckham, que é uma cerveja muito antiga da Inglaterra. Ela tem um comercial, um apelo publicitário bem interessante, onde eles envolvem uma raposinha que fica procurando a galinha, correndo atrás da galinha, e é bem engraçado. E agora ela é uma Pale Ale, ela é chamada de Fine Pale Ale. Então, a maioria dos Pale Ale você vai encontrar características defumadas, né, um amargor muito característico. E essa Pale Ale da Old Speckham, eu achei ela muito harmônica, sabe? Então, ela me impressionou bastante. Então, eu já coloquei ela aí como uma das minhas preferidas. E aí também eu gosto sempre de lembrar da Eisman, aqui do Brasil, né? A Dunkel da Eisman, que inclusive, se eu não me engano, ela tem 7 ou 8 premiações internacionais, então é espetacular. Ela é daí já é do estilo Lager, nas outras duas são Ales, mas a Dunkel da Eisman é espetacular, é uma das cervejas também que eu adoro beber e o custo-benefício dela é altíssimo, né? Então você vai pagar relativamente barato por uma cerveja de altíssima qualidade e reconhecida mundialmente. Tá bom, então vamos lá, vamos mudar de assunto então. Fala pra mim sobre música ou bandas, assim, qual é o seu top 5? Então, eu acho mais difícil, sabe, música, porque eu sou rock and roll, eu gosto de rock clássico, algum pós-rock que tá saindo. Então, tipo, se você for colocar na balança, tem muito mais rock clássico, antigo, né, de qualidade, do que está saindo hoje, né, isso é sem dúvida. Aqui no Brasil nem tem mais banda de rock saindo, então é bem frustrante. Então eu ia colocar, na questão de banda, eu ia colocar sempre o rei, Elvis, na frente, né, então eu ouço muito Elvis, eu bebo cerveja ouvindo Elvis. No final do dia, assim, escutar o Elvis é muito legal, mesmo porque a discografia do Elvis é muito grande, né, então você tem muito para ouvir, né. Atual, a banda Coldplay me agrada bastante, que já foge um pouquinho, é o indie rock, né, o rock independente, mas me agrada bastante. Daí eu escuto o Cake também, que é uma banda mais antiga, Strokes. Aqui no Brasil eu gosto ainda de ouvir Skank. Agora, músicas específicas, eu coloquei lá no top 5 a música Haig, uma banda
de soul, é diferente de rock, mas essa música marcou a minha adolescência. A banda Like the House Family. Então, tem uma letra bacana, então eu não tenho explicações do porquê exatamente dessa música, mas ela marcou minha adolescência, né? A música do meu primeiro beijo com a minha noiva, a Message, do Coldplay, né? E desculpa o meu inglês. Imagine, do Beatles. Então são algumas músicas aí que eu lembrei aí que pode ser consideradas aí como principais, né? Vamos lá, em termos de filme e televisão, o que você curte, cara? Eu poderia dizer que fui um nerd na escola. Hoje eu sou mais um geek, porque quando você passa a namorar, daí você pode dizer que você não é nerd. Não, tô brincando. Mas Matrix, para mim é um filme muito interessante. Então, eu assisti a trilogia várias vezes e eu não repito filme. Então, para mim, repetir filme porque eu gostei muito. Então, eu gosto muito do Animatrix, né, também. Então, daí tem outros filmes consagrados, né, que eu gosto. Aqui no Brasil veio com o nome de Onde dos Fracos Não Tem Vez, agora não lembro do nome americano, o nome original. Gosto também Braveheart, né, Operação Valente, filme legal. American Beautiful, né, também é um filme bacana. E, bom, são vários, né, mas a princípio, assim, esses seriam os principais, né. Tá, e em televisão também tem alguma coisa favorita que você curte? Eu assisto pouca TV, né? Então, muito pouca TV. TV aberta aqui no Brasil, a qualidade é bem limitada. Existe um programa na Rede Bandeirantes, que é o CQC, é um programa onde é um programa mais voltado para um lado investigativo, político, é um programa mais inteligente que mistura humor. Então, é um programa que eu curto assistir na TV. Mas é um dos poucos. Depois, aqueles seriados que são populares, né? Os Simpsons, Family Guy. E eu assino Netflix, então assisto aí as principais séries de aventura. Estou aí ansioso para retornar. Fugiu o nome. Com Kevin Spacey. Esse aí, House of Cards. Isso, exatamente. Estou ansioso para que ela retorne. Então, é mais ou menos isso. Eu assisto pouquíssima TV, né? Então não tenho exatamente um preferido, né? E para finalizar, leitura, assim, livros, gibi, alguma coisa que você quer mencionar? Eu sou um péssimo leitor, né? eu acho que eu sou uma pessoa muito ansiosa para ler, sabe? Então, eu li alguns livros, pouquíssimos livros na minha vida. Na época de escola eu li alguns clássicos, mas que não dá para considerar. Mas eu li livros nos últimos 5 anos, que eu li 4 livros só, e tudo voltado para o empreendedorismo, de marketing, que eu acho bem legal, eu gosto de estudar. Então eu li um best-seller aqui no Brasil, que é o Marketing 3.0, do Philip Kotler, e estou lendo, estou finalizando agora a biografia de Steve Jobs, que é preciso ter colocado ali uma pessoa, um ídolo no teu top 5, que com certeza seria Steve Jobs, né, que é inspirador pra caramba. Então eu estou terminando de ler a biografia dele também agora, mas eu leio muito pouco. Bem, olha, foi muito divertido conversar com você aqui, aprendi bastante. Com certeza eu tenho assim outras perguntas que vão ter que rolar em outro bate-papo para poder perguntar algumas coisas. Mas eu continuo acompanhando a sua conta no Instagram. Adoro ver as suas fotos de cerveja. Eu vi que tinha uma hoje mesmo, tem uma nova já. Uhum. E então vou depois recomendar que todo mundo estiver escutando o episódio para dar uma olhada. Primeiramente, mesmo que eles não acompanhem o Instagram, eu não sei se o Instagram é tão popular no Brasil ou não, mas vai lá, cria uma conta, dá uma olhadinha, tem um monte de coisa bacana, aprende um pouco de cerveja. E também, se você tem Facebook, depois botar o link também da página que tem sobre cervejas lá no Facebook. É só buscar por sobre cervejas, tá lá. E em breve teremos aí um blog para vocês poderem acompanhar. Isso, o blog vai ser legal e eu vou fazer o lançamento dele com um sorteio de um kit, com cervejas especiais e copos junto, vai ser legal também. Eu vou fazer uma vinhetinha pro Instagram lá para o pessoal participar, né? Agora fica um pouco difícil fazer promoção aqui no Brasil por causa de algumas leis aí burocráticas, mas eu vou tentar. Pô, massa. Vale também no Brasil? Faz entrega no Brasil? Não. Faz entrega nos Estados Unidos também? Não.
Faz, claro. Tá legal. Tem que mandar, chega aí, ué. Massa, massa. Bem, então, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse episódio. Foi um pouco meio diferente. A gente sempre fala de um pouco de tecnologia, mas esse é um tópico que eu acho que vocês vão curtir. Eu curti bastante conversando aqui com o Diego. E vou botar toda a informação para vocês, então, para depois poderem acompanhar o trabalho dele, que realmente vale a pena. E eu também quero lembrar a todo mundo que, se vocês escutam o nosso podcast pelo iTunes, por favor, deixa lá um comentário, bota um voto, dá umas estrelinhas lá pra gente, porque isso vai ajudar um pouquinho as pessoas saberem que tem o nosso podcast que existe, e de repente outras pessoas vão poder escutar também. E mesmo se você não escuta pelo iTunes, deixa seu comentário lá no blog e me fala o que vocês acharam desse episódio, dos episódios anteriores, e qualquer dica, se vocês tiverem até quiserem recomendar que eu converse com alguém, que eu entreviste alguém, por favor, deixe seu comentário lá e eu vou tentar encontrar essa pessoa e de repente entrevistar. Então, mais uma vez, Diego, obrigado, cara, foi um prazer enorme conversar contigo. Prazer é meu. E até o próximo episódio. Um abraço, até mais. Um abraço, tchau, tchau. You can't have it, 'cause I ain't gonna give you none. Come on!